Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, sou médico e grande admirador da medicina legal. E hoje vamos dar início ao processo de resolução de questões dessa enorme especialidade médica. Cada dia diferente, vou estar trazendo para vocês uma questão que envolva algum determinado assunto. E nós, juntos, vamos tentar absorver o máximo possível sobre o que tiver de melhor no conteúdo. Para quem não sabe ou nunca ouviu falar, estudar por questões é um método sensacional e, por isso, muito utilizado atualmente pela maioria dos concurseiros. E a justificativa é simples: praticabilidade. Muitas vezes, estudar o conteúdo não significa que você vai conseguir resolver as questões. Você precisa praticar, pois é a partir desse momento que se começa a entender o que realmente os examinadores gostam de cobrar. É claro que tem uns examinadores aí que parecem burro sem carroça. São totalmente sem direção. Pergunta aquelas coisas mais idiota possível. Mas isso aí tem em todo lugar e a gente acaba relevando. Então, sem mais encheção de linguiça, vamos começar. E a questão que eu escolhi hoje envolve psiquiatria forense e foi cobrada pela VUNESP no concurso de 2018 na Polícia Civil de Bahia. Resolvi escolher essa questão pois ela trata de um assunto muito cobrado, que é sobre a imputabilidade e sua relação com a medicina legal. Vamos lá ler a questão, então. Imputabilidade é a condição de quem é capaz de realizar um ato com pleno discernimento, sendo um fato subjetivo, psíquico e abstrato. Ao cometer um delito, o indivíduo transforma essa capacidade em um fato concreto, o que se denomina de imputação. Com relação ao aspecto médico-legal do tema, é correto afirmar que, ok, ao todo tem aí 5 alternativas para você poder marcar, então dá um pause no vídeo, leia todas com atenção e escolha uma delas, certo? Antes de começar a analisar cada alternativa, dessa questãozinha que eu considero filé, primeiro vou trazer alguns conceitos da psiquiatria forense que vai ajudar a elucidar essas afirmativas. Primeiro cenário é sabermos em que parâmetro legal se baseia a imputabilidade penal. A redação que fala sobre esse tema está disposta no artigo 26 do nosso Código Penal, que diz assim: prestem bem atenção. É isento da pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebam, bastante atenção, percebam que essa lei não exclui ninguém com doença mental de ser imputado. Não exclui ninguém de ser condenado. Ela diz que a pessoa que tem doença mental tem que estar no momento do ato ilícito inteiramente incapaz de entender a situação. Esse é o nosso primeiro ponto de discussão. E quem avalia isso, claro, será o médico junto com o juiz. Eles utilizarão-se do critério biopsicológico. Gravem esse nome, porque isso cai pra caramba. Esse critério, ele avalia dois elementos. O elemento biológico, que é a doença ou retardo mental em si, ou seja, diagnosticada pelo médico, e o elemento psicológico, que é mais subjetivo. E por isso ele será aferido pelo juiz, com base nas provas produzidas nos autos. E aí ele deduzirá se aquela pessoa estava ou não totalmente incapaz de compreender a situação. Caso o juiz observe essa incapacidade, o indivíduo será então considerado inimputável e dessa forma não sofrerá uma pena do nosso Código Penal. Na verdade, às vezes vai sofrer uma medida de segurança. Que, gente, na minha opinião, é muito pior que cadeia. O cara fica lá trancafiado em uma instituição de saúde mental, muitas vezes por tempo indeterminado e, claro, é tratado como se fosse uma pessoa totalmente desconexa.
Mas isso é tema para outra aula. Existe também o semi-imputável, que é definido no mesmo artigo 26, porém agora no seu parágrafo único. Nele diz assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A análise na semi-imputabilidade é a mesma e utilizamos o mesmo critério, o biopsicológico. Porém, aqui, o acusado tem capacidade de entender a situação criminosa, mas só que parcial. Nesse caso, ele será condenado, porém com a redução da pena. Em algumas situações, caso o juiz perceba que aquele réu precisa de tratamento, ele até pode converter a sentença condenatória em medida de segurança, como diz lá no artigo 98 do Código Penal. Não vou estar trazendo esse artigo aqui agora, nesse momento. Depois vocês fazem uma leitura mais completa dele aí. Beleza, já trouxe para vocês uma introdução. Vamos analisar as alternativas. Surdo e mudo congênitos ficam parcialmente limitados de perceber o mundo, o que afeta a normalidade sensorial e aos meios de reação e defesa, e por isso são considerados inimputáveis. A questão do surdo e mudo é algo que muita gente tem dúvida, pois não tem nada direto na legislação. O que precisa levar em consideração aqui são as doutrinas, que consideram a surdez como um desenvolvimento mental incompleto e, portanto, aplicará-se sempre o artigo 26. Logo, a gente pode dizer então que a alternativa está errada, uma vez que ela considera apenas o critério biológico como justificativa da inimputabilidade. E a gente sabe que não funciona assim. Já falei para vocês, o critério adotado atualmente é o biopsicológico, que diz: não basta ter a doença, precisa também provar a incapacidade de compreender a situação criminosa. Bora, letra B. A cleptomania é definida pela falta de controle no ato de furtar, que, em geral, tem como alvo objetos insignificantes e de pouco valor. Todavia, a condição é caracterizada por uma falha na capacidade de controlar sua impulsividade, o que justifica a sua inimputabilidade. Alternativa também falsa e a explicação é a mesma da letra A. Critério apenas biológico não é justificativa de inimputabilidade. Ainda mais a cleptomania, gente, que raramente é uma situação que atrapalha o julgamento psíquico da pessoa. Para quem não sabe o que é cleptomania, é aquela famosa doença de madame, doença de rico. É aquela pessoa que por uma compulsão tem a necessidade de roubar, na maioria das vezes, coisas sem valor monetário, como sabonete, copo, talher, caneta e etc. Em relação à caneta é complicado, viu? Eu mesmo no meu serviço já não aguento mais comprar caneta. Eu acho que onde eu trabalho deve ter um cleptomaníaco. Se você der bobeira, quando é fé, pum, a caneta já desapareceu. Cara esperto, mas eu vou pegar ele ainda. Mas deixando essa conversa de lado, vamos para a letra C. A esquizofrenia pode levar a uma variedade de delitos, exóticos e racionalmente incompreensíveis, o que são considerados inimputáveis. Os mais graves são decorrentes da forma catatônica, sobretudo na fase controlada da doença. Também falsa e a explicação segue a mesma ideia anterior. Nesse caso aqui, tem mais um ponto que é totalmente errado. Lá no final, ele fala que a situação mais grave, decorrente da forma catatônica, ocorre na fase controlada da doença. Meio hilário. Se a doença está controlada, a situação é mais grave? Faz sentido. Letra D. O Código Penal em vigor não exclui a responsabilidade por delito cometido sob domínio da paixão ou da violenta emoção quando há injusta provocação da vítima, mas dá caráter atenuante ao delito.
Essa aqui já mudou um pouquinho o nosso padrão de raciocínio. E passando o boi na frente da carga, a resposta está correta. Agora eu vou explicar. A justificativa está embasada em dois artigos principais. O artigo 28, inciso 1, e o artigo 121, parágrafo 1º, ambos do Código Penal. Eles deixam claro que não há imputabilidade penal quando forte emoção ou paixão, porém pode diminuir a pena se tiver injusta provocação da vítima, como consta no artigo 121. Dando um exemplo mais claro, é aquela pessoa casada que foi traído pelo marido ou pela esposa e que resolve assassinar aquele determinado ente, autor da traição. Ou seja, teve uma forte razão de caráter emocional. E aí se justificaria o artigo 28, que deixa claro que mesmo diante de uma razão emocional, como no caso do exemplo, a traição, não existe a possibilidade de inimputabilidade penal. Ou seja, a pessoa vai ser condenada. Porém, como reza o artigo 121, se houve provocação da vítima, ou seja, ela traiu o marido, então pode-se caber uma redução de pena. Por fim, letra E. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, embora a inimputabilidade seja parcial para os menores de 18 anos, já que podem sofrer punições como prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, internação em estabelecimento educacional por até 3 anos. A alternativa também é errada, pois está em desacordo com o artigo 27 do Código Penal, que diz: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas por legislação especial, que é o ECA. A alternativa aqui, ela fala que só os menores de 16 anos são inimputáveis, e que os de 18 seriam parcialmente. Nada a ver. Texto completamente desconexo. A inimputabilidade serve para os menores de 18 também. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Com essa questão deu para falarmos de conceitos importantes e serviu para vocês poderem aprender a como empregar esse raciocínio na prática. Curta o vídeo, compartilhe, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Nos próximos dias vai ter mais vídeos assim.